Fala galera, beleza? Pessoal, nessa aula nós vamos falar das aplicações termodinâmicas em eletroquímica, tá? Puxando aí um gancho em relação à última aula que a gente teve, né? Em que a gente deduziu essa expressão aqui, ó. ΔG é igual a menos NFE, né? A gente deduziu essa expressão na última aula e aí nessa aula de hoje a gente vai aplicar essa expressão, tá bom? Olha só, galera, se a gente pensa aqui no estado padrão, né? A gente colocaria a bolinha aqui, né? ΔG padrão, e aí a gente teria ali o potencial da célula eletroquímica também no estado padrão, na verdade? Olha só, pessoal, sabendo dessa expressão, a gente vai aplicá-la agora nessa aula, tá? Em diversos pontos, a gente vai focar bastante aí, galera, principalmente na equação de Nernst, só que para chegar na equação de Nernst, a gente usa essa expressão, tranquilo? Então vamos nessa, galera. Primeiro ponto que eu vou trabalhar aqui com vocês dentro das aplicações termodinâmicas em eletroquímica, tá? É o estudo da associação de potenciais. Como assim, Emanuel? Primeiro, galera, vamos atentar aqui para esse exemplo que eu estou colocando para vocês, tá? Em que nós temos aqui uma primeira semi-reação, na qual o cobre mais reduz recebendo um elétron, formando o cobre zero, cobre metálico, tá? E aí nós temos o potencial de redução associado a essa semi-reação. Temos aqui, galera, uma segunda semi-reação, em que o cobre 2+, recebe um elétron, produzindo cobre+, em que o potencial de redução dessa semi-reação é mais 0,15 volts, beleza? E aí, galera, eu trago para vocês uma terceira semi-reação em que nós temos o cobre 2+, recebendo 2 elétrons, formando o cobre zero, tá? E aí tem uma pergunta para vocês. Qual é o potencial de redução do íon cobre 2+, produzindo cobre zero? Né? E aí, galera, muita gente consegue visualizar a forma de resolução inicialmente da forma correta, mas acaba finalizando o problema de forma equivocada, né? Como assim? As pessoas olham para uma situação dessa e pensam meio assim, pô, aqui nós temos uma semi-reação, outra semi-reação e essa terceira eu vou tratar como uma equação global, né? Então aí a pessoa vai lá e traça aqui, ó, uma linhazinha, né, para indicar que nós vamos ter aí duas etapas, basicamente, né? E aí nós temos a última delas sendo a equação global. Daí, galera, se a gente trata a última semi-reação como uma equação global, a gente pode simplesmente, ó, o que está em lado oposto a gente pode cortar, né? Então, posso cortar cobre mais com cobre mais, beleza? E aí você percebe que vai sobrar, galera, cobre 2+, recebendo 2 elétrons, produzindo o cobre zero. Aí a pessoa vai lá e faz isso. Só que de forma equivocada, ela vai lá e soma os potenciais. Aí ela vai lá e coloca mais 0,67 volts. Isso está errado. Beleza? Primeira coisa, você tem aqui duas etapas e tem a terceira que é a equação global. Então você pode simplesmente somar essas duas etapas para chegar na equação global. Só que quando a gente pensa aqui nos potenciais, galera, a gente não pode somar o potencial assim, né? Acaba que as pessoas confundem isso com a termoquímica, com a lei de Hess. Na lei de Hess, a gente soma as equações e a gente vai lá e soma os ΔH. Aqui não, tá? Então tem que ter esse cuidado, tá? O que a gente tem que fazer, galera, para solucionar um problema como esse aqui, que nós temos a associação de potenciais? O que a gente deve fazer é pensar na energia livre de Gibbs, tá? Primeiro ponto, galera, você concorda que o ΔG é menos NFE? Eu não vou pensar no ΔG, eu vou pensar no G aqui, tá? Só para simplificar a escrita mesmo. E aí você vai assumir o seguinte, olha, associado à primeira reação, nós temos a energia livre de Gibbs 1, tá? No estado padrão. Associado à segunda reação, nós temos a energia livre de Gibbs 2, no estado padrão. E associado a essa terceira reação, nós temos a energia livre de Gibbs 3, também no estado padrão, tá? Então tá aí, galera, as energias livres no estado padrão, tá? Quando a gente pensa na energia livre de Gibbs, assim como a entalpia, são funções de estado, né? Só depende do estado final e do estado inicial. Então, quando eu somo as etapas para chegar na equação global, eu posso somar as energias livres de Gibbs, porque é uma função de estado, tá? Então aqui, galera, uma verdade que a gente tem é que o G3, a energia livre de Gibbs 3, vai ser igual a energia livre de Gibbs 1 mais a energia livre de Gibbs 2. A gente pode somar as energias livres.
Tranquilo isso? Beleza. Agora você vai substituir, galera, cada energia livre por menos NFE, tá? Então aqui ó, a gente vai ter G3 menos o número de mol envolvido na terceira semi-reação vezes a constante de Faraday vezes o potencial associado à terceira semi-reação aqui no estado padrão, beleza? Isso aqui vai ser igual a primeira reação, galera, menos o número de mol da primeira reação vezes a constante de Faraday vezes o potencial da primeira semi-reação. Mas, aqui ó, vamos ter o cuidado, vai ter o sinalzinho de menos aparecendo mais uma vez, tá? Menos o número de mol da segunda reação vezes a constante de Faraday vezes o potencial da segunda semi-reação. Beleza? Então a gente aplica isso. Agora a gente pode simplificar um pouco aqui, né, galera? Pensando basicamente em sair cortando, né, todas aquelas coisas que estão em lados opostos da igualdade. Por exemplo, nós podemos cortar aqui, galera, o sinal de menos, tá? Cortou o sinal de menos. Além de cortar o sinal de menos, nós podemos cortar, galera, a constante de Faraday, beleza? E aí a gente simplificou bastante o problema. Porque no fim das contas, o que vai sobrar aqui pra gente, galera? O que vai sobrar é N3 é 3. Agora, o N é o número de mol de elétrons. Quantos elétrons estão envolvidos na terceira semi-reação? 2. Então aqui a gente vai ter 2 que multiplica o potencial da terceira semi-reação, que é igual a o número de mol de elétrons na primeira semi-reação é 1, que multiplica o potencial aqui da primeira semi-reação, 0,52. Então a gente vai ter 1 que multiplica 0,52, mais, aqui galera, o número de mol da segunda semi-reação, que também é 1, que multiplica o potencial da segunda semi-reação, que é 0,15. Beleza? Então aqui, pessoal, o que a gente vai ter basicamente é 0,52 mais 0,15, que dá 0,67. Só que para definir o potencial da terceira semi-reação, a gente tem que pegar esse 2 aqui, ó, que está multiplicando e passar dividindo, basicamente, tá? E aí a gente consegue definir o valor de E3, né? Então, E3, galera, no estado padrão vai ser igual a 0,67 dividido por 2, que vai ser 0,335 volts. Beleza? Aqui, ó, só para simplificar um pouco, né? A gente tem que atentar para alguns detalhes. Nós temos duas casas após a vírgula nos dois casos. Beleza? Então a gente vai trabalhar com dois algarismos significativos. Então aqui a gente faz a mesma coisa, ó. Terminou em 5, arredonda o número anterior para cima, tá? Então a gente vai ter aqui 0,34 volts. Beleza? Então tá aí o potencial da terceira semi-reação, tá, galera? Então definiu aí, ó, a primeira aplicação que a gente tem para esses eventos termodinâmicos dentro da eletroquímica, tá? A segunda aplicação, galera, que a gente traz para vocês aqui dentro desse conceito, dessa ideia de aplicações, é a equação de Nernst. Disparado, galera, despenca na tua prova isso aqui, tá? Então, muita atenção, a equação de Nernst cai pra caramba, então vamos ter cuidado, tanto é que a gente vai ficar aí algumas aulas discutindo isso, tá bom? Então, olha só, galera, pra gente falar em equação de Nernst, a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é lá no equilíbrio químico, tá? A gente tem que trazer uma informação do equilíbrio pra cá, beleza? Então, ó, lá no equilíbrio, a gente viu o seguinte, ó, nós temos lá do equilíbrio, que o ΔG é igual ao ΔG padrão, tá? Então tá aí, ó, ΔG é igual ao ΔG padrão mais RT ln de Q. Beleza? Se estiver no equilíbrio, né, no lugar de Q a gente coloca K. Tá? Então, um detalhezinho que é importante a gente levar em consideração é que esse Q ali, galera, nada mais é do que o quociente reacional, tá? Então, o Q você vai entender como quociente reacional. Concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Aí você tem que lembrar dos detalhes, né? Líquidos puros não entram, sólidos não entram, esses detalhes que vocês estudam lá no equilíbrio, tá? Então, aqui nós temos que o Q é o quociente reacional. Maravilha, tá? Agora, pessoal, a gente vai pensar aqui na dedução da expressão da equação de Nernst. Lembrando que o quociente reacional é produto sobre reagente, tá? Só que é para um estado fora do equilíbrio, né?
Quando está no equilíbrio, o Q a gente substitui por K, tá? Então, galera, feito isso, no lugar de ΔG aqui, a gente vai escrever menos NFE, tá? Então, ó, menos NFE vai ser igual a ΔG padrão. A gente vai ter menos NFE padrão, tá? Mais RT ln de Q. Beleza? Só que aí, pessoal, para simplificar um pouco aqui essa expressão, a gente vai multiplicar os dois, dividir, né? A gente vai dividir os dois lados da igualdade por menos NF. Quando você divide aqui por menos NF, vai sobrar E, que é o potencial fora do estado padrão, tá? Então aqui nós temos o potencial fora do estado padrão, que vai ser igual a, ó, divide aqui por menos NF, sobra potencial padrão, mais, aí divide aqui por menos NF também. Aí esse mais dividido por menos fica menos, né? Então, menos RT dividido por N vezes F. E aí a gente vai ter aqui, galera, o Ln de Q. Beleza? Esta é a equação de Nernst. Só que ela não tá, galera, na forma mais utilizada, tá? Não tá na forma mais usada. Mas antes da gente definir aí, galera, essa forma em que essa equação de Nernst é mais utilizada, eu preciso que você atente aqui para alguns detalhes que são, inclusive, fundamentais, tá? Primeira coisa, o objetivo da gente, na maioria dos casos, é verificar, galera, o potencial fora do estado padrão, tá? Então esse E aqui é o potencial fora do estado padrão. Beleza? Quando a gente pensa no potencial fora do estado padrão, tá? É porque aqui, ó, eu posso ter uma temperatura diferente de 298 Kelvin, diferente de 25 graus Celsius, tá? A gente pode ter aqui, galera, também concentrações diferentes de 1 mol por litro. Pressões, que também pode aparecer pressão aqui, se tiver gás envolvido, diferentes de um bar, diferente de um ATM. Tranquilo? Então a gente pode, galera, fugir do estado padrão aqui, tá? E quando a gente foge do estado padrão, a gente vai lá e calcula qual é o novo potencial que a gente tem, porque tabelado nós temos no estado padrão, né? Então aqui, galera, é muito válido que você consiga visualizar algumas relações, né? Algumas dependências que vão existir dentro dessa expressão, tá? E a primeira coisa que eu peço para vocês é o seguinte, ó, eu vou pensar aqui no E, que é o potencial, tá? E eu quero que a gente consiga visualizar aqui que o potencial depende de algumas coisas, beleza? Então vamos lá, galera. Primeiro passo, o potencial depende de quê? O potencial depende da temperatura, beleza? Isso aqui é importantíssimo. O potencial depende da temperatura. Mudou a temperatura, vai mudar o potencial. Tranquilo? Beleza? Lembra que aquela tabela de potenciais é para o estado padrão, né? 25 graus Celsius, concentrações de 1 mol por litro, pressão de um bar, um ATM aproximadamente. Beleza? Agora, nós temos aí, galera, que o potencial depende também do potencial padrão. E o potencial padrão depende dos eletrodos que constituem uma célula eletroquímica, né? Então eu vou dizer, galera, que o potencial depende dos metais que constituem a célula eletroquímica. Beleza? Isso aqui para vocês bem tranquilo, tá? E por último, galera, é importante a gente dizer que o potencial depende do quê? Né? Do quociente reacional, que nada mais é do que ou concentrações ou pressões envolvidas ali naquela expressão, tá? Então, quando a gente pensa no quê, galera, o quê mostra a dependência do potencial com as concentrações ou com as pressões, se tiver gás envolvido no processo. Tranquilo isso? Belezinha. Agora, tendo isso aí, galera, claro, a gente pode simplificar essa expressão, tá? E essa expressão pode ser simplificada a partir do momento que a gente atribui os valores numéricos para cada uma dessas coisas, tá? Então é muito comum, pessoal, a prova cobrar uma temperatura específica, vai? Quando a gente pensa nas provas, geralmente o cara pede para você considerar 25 graus Celsius. Aí você vai lá e usa aqui como temperatura 298 Kelvin. Então essa outra expressão que a gente vai chegar numa conclusão aqui em cima é exatamente substituindo os valores que a gente costuma utilizar, tá? Então, só um minutinho para eu apagar aqui o quadro, para que a gente consiga finalizar esse problema. Então, olha só, galera. A gente vai agora pensar nos valores de cada coisa que a gente geralmente utiliza, tá? Então, nós temos basicamente aqui, ó,
o R, né? R, que é a constante universal dos gases. O valor que é utilizado para o R, galera, é 8,31 Joule por Kelvin mol, beleza? Então nós temos aí esse valor para o R. Além desse R, galera, a gente costuma utilizar um valor de temperatura mais frequente, né, 298 Kelvin. Não esquece que se a questão te fornece em graus Celsius, transforma para Kelvin, beleza? Tranquilo? Agora, galera, nós temos aí também a constante de Faraday, F, né? Em que nós utilizamos, galera, o valor de 96.485. É muito comum em questões de eletrólise tu usar 96.500, né? Aqui a gente usa 96.485, mas como é constante, a questão vai te dar isso, você vai conseguir ver o que a questão está dando, tranquilo, tá? Isso aqui é dado em Coulomb por mol, beleza? E além disso, pessoal, é importante a gente fazer a conversão da base E para a base 10, né? Porque aqui nós temos Ln, a base E, então, e trabalhar na base E é mais complicado do que na base 10, então a gente costuma fazer essa conversão, tá? E para fazer a conversão, a gente tem aqui, basicamente, uma parte matemática bem simples que a gente costuma utilizar, né? A gente tem, galera, que o Ln, calma aí, nós temos que o Ln nada mais é do que 2,303 log, né? O Ln nada mais é do que 2,0303, né? Log. Tranquilo? Então a gente pode fazer a conversão do Ln da base E para a base 10, multiplicando por 2,3. Tranquilo? Então, sendo assim, galera, a minha proposta aqui para vocês é que a gente simplesmente faça aqui, pessoal, a substituição desses dados ali na equação de Nernst, tá? E quando a gente substitui os dados ali, ó, de R, T, F, multiplica por 2,3 para fazer a conversão das bases, a gente vai chegar nessa expressão aqui, ó. O E, que é o potencial fora do estado padrão, vai ser igual ao potencial no estado padrão menos 0,0592 sobre N log de quê? Log de quê? Beleza? Então aqui nós temos a equação de Nernst da forma que a gente usa. Mas note que para usar essa expressão, a temperatura tem que ser quanto? 298 Kelvin. Beleza? Não esquece disso. Tá? Se a temperatura for diferente, aí você vai ter que fazer toda a manipulação utilizando essa expressão aqui. De forma geral, sendo bem sincero, a prova dá isso ali para vocês, ó. Já para você aplicar direto, que a temperatura é de 25 graus Celsius. No geral aparece assim. Tranquilo? Então aqui, pessoal, nós temos a tão importante equação de Nernst, tá? Então, ó, vamos colocar aqui, ó. Aqui nós temos a equação de Nernst, beleza? Então, galera, isso aqui é muito importante para vocês, não deixe isso passar batido. Tudo bem, galera? Belezinha? Então, ó, a próxima aula a gente vem com outras aplicações, né? Que aí a próxima aula vai ser a aplicação da equação de Nernst, né? E aí eu vou falar para vocês de cálculo de DDP fora do estado padrão, em que a gente vai ter ali, galera, concentrações diferentes de 1 mol por litro. E falo também no próximo vídeo de pilhas de concentração, né? Nós utilizamos eletrodos iguais, só que espécies em solução iguais também, né? Mas em diferentes concentrações. Essa diferença de concentração faz com que ocorra uma DDP. A gente vai calcular que DDP é essa. Belezinha? Tamo junto, galera. Valeu demais. Até a próxima. Um abraço.